Olá, bom dia amigos e amigas do canal. Dica de hoje, meu nome é Daniel Nigri, hoje é segunda-feira, dia 17 de abril de 2017, vamos começar mais um vídeo do canal. Pedindo sempre aí para o pessoal se inscrever no canal, compartilhar os vídeos que são muito importantes, ainda mais agora que eu tenho feito poucos vídeos de análise de empresas, porque estava dando um pouco menos de visualização. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Curtam também o vídeo e acessem o site que está aqui embaixo, www.dicadehoje7.com. Hoje a gente vai direto lá para o site de CEMIG, porque eu vou falar por que eu não tenho CEMIG. Muitas pessoas pediram para fazer um vídeo sobre a própria empresa na semana passada, que ela divulgou o balanço com um certo atraso. E vamos lá, vou fazer agora, tá? Lembrando sempre que quem é do grupo de apoiadores do WhatsApp, eu já comentei sobre o CEMIG no próprio dia que saiu o relatório, tá? Na semana passada. Então vamos lá agora aqui para todo mundo. CEMIG. Aqui é o press release tirado direto do site da empresa. Normalmente a primeira página, a empresa coloca os destaques. Então, se você só olhar a primeira página, você sempre vai querer comprar a empresa. Entendeu? Pelo menos normalmente você vai querer. Só que aqui, mesmo aqui na primeira página, tem algumas coisas que mostram pra gente como o resultado não foi bom e como a empresa não está legal. A primeira coisa é a seguinte, olha esse custo de rolagem da dívida dela, 134% do CDI. Eu não me lembro de outra empresa aí na bolsa do porte de CEMIG que tem uma rolagem tão cara em relação ao CDI, 134%. Tá? Existem empresas, inclusive, que conseguem rolar a dívida abaixo de 100% do CDI. Esse Lagida aqui, que ele é colocado como uma coisa incrível, 2 bilhões e 600, se vocês olharem aqui, ó, houve uma queda em relação ao ano passado, 5 bilhões e 500. Para quem não sabe, Lagida é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É uma forma de você conseguir o lucro apenas da operação da empresa e é uma aproximação de quanto sobra no caixa da empresa no ano. A gente vê que está em forte queda essa quantidade de caixa que tá gerando. Não é exatamente fluxo de caixa, mas é uma aproximação boa da geração de caixa. A gente vê aqui que a receita bruta diminuiu, a dívida líquida aumentou, a gente vê que a receita líquida diminuiu também, a gente vê que o lucro líquido caiu muito, mas esse bicho aqui não é tão feio quanto parece aqui, é um pouco menos, a queda é mais ou menos na base do EBITDA e a gente vai ver isso agora. Tá, a gente teve aqui algumas desvalorizações, a gente teve aqui um aumento de participação da CEMIG em Light. Então eu vou passar logo para as partes que importam, tá, gente? Antes de falar sobre aquilo, eu quero mostrar o rating de CEMIG. Por que ela gira a dívida dela 134% e por que eu não recomendo essas debêntures de CEMIG que pagam IPCA mais 9,5%, já chegou a pagar IPCA mais 10%. Esse aqui é a classificação global. Eu peguei aqui da Wikipedia a tabela da Moody's e da Standard & Poor's, para vocês terem uma ideia. Essa classificação global aqui que eles falam B do S&P e B1 da Moody's, olha, até aqui é grau de investimento. O Brasil está aqui no primeiro nível abaixo do grau de investimento. A CEMIG, ela está aqui no B1 e está no B, aqui. Ela está bem abaixo. Ela está no altamente especulativo, perto do risco substancial, tá? E se você pegar Brasil, Brasil significa o seguinte, que o risco soberano brasileiro é o máximo, tá? Não é classificação global, é classificação nacional. Se você imaginar que o risco brasileiro é o máximo, ela está pela Moody's em Baa1 e pela Fitch BBB, ela está aqui. Já está no grau médio-baixo, já está perto do especulativo. E BBB aqui da Standard & Poor's.
Tá? Então vocês vejam que é uma empresa que é complicado tanto para você ser acionista quanto para ser debenturista. Tá? Isso aqui é uma coisa boa, ela passou a adotar as normas internacionais de contabilidade, todas as empresas estão começando a adotar, é muito mais correta, tá? É muito melhor, até a parte de depreciação, principalmente a amortização, é muito melhor, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas isso é uma coisa boa. A gente vê aqui que a receita caiu 14%, mas os custos caíram 13%, então está mais ou menos em linha. E aqui a gente já começa a ver o primeiro motivo por que o bicho não é tão feio, né? Que a gente vê aqui uma diminuição de 86% do lucro, e a gente fala assim, nossa, a empresa está ficando horrível, já já ela vai dar prejuízo. Ela teve aqui um resultado de equivalência patrimonial de menos 300 milhões e um ajuste referente à desvalorização e investimentos, que foi aquilo que a gente viu lá no destaque de 762 milhões. Enquanto no ano anterior foi o oposto, ela teve números positivos. Então, o que a empresa faz para a gente? Ela já dá aqui o não recorrente. Tudo que é não recorrente ela colocou aqui, então ela ajusta esse valor aqui de cima, então 2.469 menos 568, que foi não recorrente em 2015, gerou um resultado do exercício ajustado de 1 bilhão e 900 milhões. Esse ano gerou um resultado ajustado de 970 milhões, o que dá uma diminuição do lucro de 48,93%. Tá? Aí agora eu vou pular essa parte aqui, porque eu quero falar mais da parte de financeira. Eu não quero falar tanto do operacional, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá? Mas aqui fala dos clientes, fala da evolução do consumo de energia em gigawatts. Aí depois vai dividir nas várias empresas de CEMIG, porque ela é distribuição, geração e transmissão. Aqui fala de geração e transmissão. Aí depois vai falar do fornecimento de gás, que também é outra empresa, e eu já quero pular lá para baixo. Isso aqui eu acho interessante falar também, é da CEMIG Distribuição, mas isso causou, tá, um aumento de provisão de 175 milhões em 2015 para 382 milhões. A inadimplência subiu aqui de uma média entre 0,60 e 0,70 para 2%. E é por causa de... A situação se complicou ainda mais com a instauração da crise financeira vivida pelo Brasil e sua maior consequência, a elevação da taxa de desemprego. Este incremento percentual na inadimplência tem refletido negativamente no fluxo de caixa da empresa. Então, quando isso voltar, provavelmente vai ter 200 milhões aí a mais, tá? Que não vai ter de provisão para devedores duvidosos. É uma outra coisa boa em relação à CEMIG. Tá? Eu estou tentando falar o bom e o ruim, embora eu não goste da empresa. Aí a gente vem... Resultado de equivalência patrimonial. O que é equivalência patrimonial? Equivalência patrimonial é todos os investimentos que a empresa tem em outras empresas. E aí a gente coloca o resultado ali na equivalência patrimonial. Os principais investimentos que ela tem é a Light, que em 31/12/2016 tem 1 bilhão de investimento na Light. Tá? E aí a gente entra aqui, por exemplo, no Gui Invest para ver Light. Olha só a empresa, uma empresa que gerou sempre lucro, caiu e já está no prejuízo. Tá? Uma empresa que tem 207% de dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Então é uma empresa complicada essa que ela tem um investimento. A gente tem aqui 1 bilhão e 300 milhões na Aliança Geração e tem 1 bilhão e 582 milhões em Taesa. Como vocês podem ver, ela tinha 2 bilhões e 200 milhões em Taesa. A Taesa pagou 381 milhões em dividendos e ela vendeu parte da participação dela, 619 milhões, para conseguir fechar o ano mais ou menos, né? Dessa forma como a gente vê. O que a gente costuma dizer? A gente costuma dizer que Taesa é a joia da coroa de CEMIG.
Então, na hora que a empresa, ou que você está com dificuldade também na tua vida financeira, o primeiro ativo que você consegue vender é aquele que é teu melhor. Você não consegue escolher vender, por exemplo, Light. Você é obrigado a vender Taesa. Entendeu? Então, essa situação que ela chegou, ela está sendo obrigada a se desfazer de bons ativos. Tá? Na equivalência patrimonial, para que esse número aqui não fosse 1 bilhão e 16 milhões, que aí geraria inclusive prejuízo para a empresa. A gente tem aqui as despesas financeiras, a gente vê que em 2016 a despesa financeira líquida foi de 1 bilhão e 400 contra 1 bilhão e 300 milhões. Tá? A gente tem um aumento aqui de 39% nos encargos de empréstimos. Mesmo com redução das variações monetárias e das variações cambiais, mesmo assim a despesa financeira veio maior. Aqui a gente tem o EBITDA, como ele foi conseguido. A gente tem aqui 2 bilhões e 600 contra 5 bilhões e meio, que a gente falou no início do vídeo, uma queda grande. Tá? E aí aqui a gente começa a ter os gráficos de toda a CEMIG. O EBITDA que caiu muito, CEMIG geração transmissão caiu mais ainda do que a distribuidora, se bem que não. No percentual a distribuidora caiu mais. O que está segurando são aqueles outros acessórios lá, fornecimento de gás, a gente vai ver isso para frente. Aqui tem uma coisa que é interessante em termos de endividamento. 73% da dívida de CEMIG ela é lastreada no CDI. Embora seja 134% do CDI, é lastreada no CDI. Então, com a queda de juros aí de 14%, que foi quanto começou o ano, 13,75 agora, se o ano terminar em 8,75, o impacto nas despesas financeiras vai acabar sendo grande. Tá? Aqui a gente vê que a amortização da dívida no início é muito grande, então ela pode ter algum problema de liquidez. A gente vê que a dívida bruta se manteve mais ou menos estável, mas a dívida líquida subiu, e como dívida bruta é dívida líquida mais caixa, a gente já consegue saber aqui que o caixa da CEMIG diminuiu 1,4 bilhão de reais. Tá? Aqui a gente tem as perdas de energia elétrica que estão acima da meta regulatória, mesmo o operacional de CEMIG está complicado também. Aqui é o RAP e aqui é outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui está dividindo as informações por segmento. Então a gente tem, por exemplo, energia elétrica geração. A gente tem aqui a receita líquida, tem os custos operacionais, aí tem os outros custos que são as despesas, né, pessoal, administrativo, depreciação e amortização, etc. E a gente chega aqui no resultado operacional de 1 bilhão e 600 milhões para geração, 868 milhões para transmissão e já um resultado negativo para distribuição, ou seja, a distribuição de CEMIG, ela é deficitária, ela causa prejuízo só olhando a parte operacional dela. E aí a gente tem aqui no resultado líquido que a geração também dá prejuízo, também é deficitária, porque tem altas despesas financeiras, mas também porque teve resultado de equivalência patrimonial e um ajuste aqui referente à desvalorização de investimentos. Caso contrário, isso aqui seria positivo. E o que está segurando o CEMIG é essa parte de transmissão aqui e esses outros acessórios aqui, como fornecimento de gás e essas outras que eu acabei não falando aqui durante o vídeo. Tá? Agora, por que eu falei tão rápido? Eu quero passar aqui para o Excel, porque eu fiz algumas planilhas. Eu tirei esses dados aqui direto do site de CEMIG, tá? Para quem gosta de saber. Primeira coisa, despesas financeiras. O Brasil ele teve taxa de juros muito alta aqui em 2010, 2011, ainda reflexo daquela crise de 2008, e depois ele caiu a taxa de juros dele para 7,25% aqui, mais ou menos em 2013.
O impacto na dívida de CEMIG, das despesas financeiras de CEMIG, foi cair de 2 bilhões para cerca de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Caiu 40% as despesas financeiras dela. Se aqui a gente tiver um impacto dessa ordem, pode ocasionar uma melhora aí de 1 bilhão de reais para a CEMIG, porque ela teve despesa financeira de 2 bilhões e meio. Mas até o momento, até o quarto trimestre, a gente não viu isso. Outro gráfico aqui que eu fiz é o seguinte, a gente vê que o lucro líquido dela chegou aqui a 4 bilhões e meio em 2013 e desde então foi caindo até que chegou aqui a 334 milhões de reais. O dividendo dela, que ano passado foi de 0,64 por ação, já é muito alto para esse lucro atual. Então, a empresa já divulgou que eles vão programar dividendo apenas de 24 centavos. Pelo menos era isso, eu acho que eu não estou enganado não. Mas era um valor bem mais baixo do que esse 0,64. Aqui a gente vê que a receita não diminuiu tanto, tá? Ela não seguiu aquele patamar do lucro que caiu direto, que a gente viu aqui, ó, o lucro veio para baixo. A receita não, então a gente vê que a margem é que diminuiu. E realmente a gente consegue ver isso aqui, ó. O EBIT estava até aqui, e aqui eu não peguei EBIT, eu peguei só o lucro operacional, e de 2015 para cá caiu muito. Já o lucro já vem caindo desde 2013 até 2016. E na outra planilha, a gente vê aqui a dívida bruta da empresa, que está voltando para aquele patamar de 2012. A gente viu que ela conseguiu reduzir um pouco a dívida graças à queda da taxa de juros, mas ela já está voltando a gerar aquela dívida anterior. Tá? Existe um múltiplo que ele é muito conhecido, que é o Enterprise Value dividido por EBIT, que ele é fácil de calcular porque você soma a dívida com valor de mercado e você divide pelo lucro operacional da empresa. Então eu peguei esse múltiplo desde 2011 e eu cheguei nessa tabela aqui. Tá? A gente vê que esse múltiplo ele passeava aqui entre a taxa de 4 e de 8, e agora ele está aqui em 14,68, o que mostra que a empresa está bem cara. Ela, para voltar aqui para o 8, ou o valor de mercado dela deveria cair, ou a dívida dela tem que cair, ou ela tem que voltar a gerar um caixa maior. Então, eu não recomendo CEMIG, tá? Como analista CNPI. Eu não tenho na minha carteira, não gosto e espero ter respondido aí a dúvida de todo mundo que pediu para eu falar sobre CEMIG. Pessoas principalmente que falaram assim, poxa, a CEMIG caiu tanto, será que vale a pena entrar? Mesmo com a cotação aí do início do dia, né, eu estou fazendo o vídeo no dia anterior, de R$ 9,02, não vale a pena e está longe de valer a pena. Vocês viram que está no maior valor dividindo pela geração de caixa. Repetindo agora, né, a gente chegando ao final de mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, entrar lá no site dicadehoje7.com, ver o artigo que a gente está colocando hoje sobre recompra de ações, que é bem legal também, é bem interessante, porque é uma forma de dividendos diferenciado, tá? Uma forma de você rentabilizar sem perceber. E também voltando a dizer, né, para compartilhar os vídeos aí com os amigos, para quem tem CEMIG principalmente, tá? E queria agradecer a todos a presença e até amanhã. Bons negócios. Abraços.